Onde nós vamos falar sobre 12 alimentos excelentes, incríveis, maravilhosos para limpar, desentupir as suas artérias e também te ajudar a prevenir o infarto, a prevenir o ataque cardíaco. Então, se você tem algum problema de circulação, se você tem pressão alta, diabetes, se você tem doença arterial periférica, ou seja, se você é aquela pessoa que sente muita dor nas pernas, que não consegue andar 100 metros e precisa parar porque a perna começa a doer, se você tem peso nas pernas, se você já teve trombose em alguma artéria ou alguma veia, se as suas pernas incham, esse vídeo é para você e você precisa ficar até o final e aprender esses 12 alimentos que vão te ajudar muito a melhorar a sua saúde cardiovascular. Antes da gente começar o vídeo, eu peço, como sempre, que você deixe aí nos comentários, que você escreva no chat de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, porque eu amo saber de onde você está me vendo. Então escreve aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você vai assistir agora e também me conta se você tem algum problema de circulação. E vamos lá, sem mais enrolação, para o nosso 12º alimento para curar a má circulação, para desentupir as suas artérias e prevenir o infarto, que são os peixes ricos em ômega 3. E quais são esses peixes? Principalmente o salmão, de preferência o salmão selvagem e não o salmão de cativeiro, sardinha, que é uma opção bastante acessível, atum, anchova. Então esses peixes, eles são ricos em ômega 3, que ajuda a reduzir a inflamação dos vasos sanguíneos e acaba tornando também o sangue mais fluido. Além disso, o ômega 3 também pode ajudar a controlar a pressão arterial e a reduzir os triglicerídeos e também o colesterol, melhorando a saúde cardiovascular, a função cerebral e também o sistema imunológico. Além disso, além de serem ricos em ômega 3, esses peixes também são ricos em vitamina D, proteínas e também em diversas outras vitaminas e minerais. O ideal é que você consuma cerca de 2 porções desses peixes por semana. E olha, o ideal é que você também não consuma esse peixe frito, né? Então, por mais que a sardinha frita, com uma cervejinha, um limãozinho ali por cima, seja uma delícia, essa não é a melhor forma de consumi-la, porque a fritura vai envolver a farinha, vai envolver o óleo, vai envolver altas temperaturas. Então, o ideal é que você coma assado, cozido ou grelhado. É melhor do que fritar por óleo, no óleo em imersão. Combinado? Nosso 11º alimento que está presente aí na cozinha de todos nós. Todo mundo tem pelo menos um dente de alho na cozinha. E o alho, ele é interessante porque ele tem compostos que ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo, que tem propriedades vasodilatadoras que relaxam os vasos sanguíneos, aumentando o espaço por onde o sangue pode fluir, e tem uma substância chamada alicina, que é liberada principalmente quando o alho é esmagado. Então, como eu falei, o alho ele é vasodilatador, torna o sangue mais fluido e pode inclusive te ajudar a prevenir trombos e também pode melhorar a sua circulação, reduzindo a pressão, reduzindo o colesterol e reduzindo também o seu risco de ter um infarto ou de ter um derrame. Sem falar também que ele é rico em antioxidantes e tem várias propriedades antimicrobianas, ou seja, ele pode ajudar a combater vírus, fungos e bactérias. Então, idealmente, você deve consumir cerca de 2 a 3 dentes de alho por dia. Mas atenção, pessoal, o ideal é que o alho não seja cozido. Eu sei que o sabor do alho cru é um pouco difícil de lidar, mas se você não conseguir consumi-lo cru, cozinha em fogo baixo, porque se cozinhar em fogo muito alto, a alicina vai acabar sendo inativada, beleza? 10º alimento que você deve consumir para limpar suas artérias, prevenir o infarto, são as nozes, que são ricas num tipo específico de ômega 3, o ácido alfa-linoleico, que ajuda a reduzir a inflamação nos vasos, afina o sangue e melhora a circulação. Mais do que isso, as nozes também são ricas em L-arginina, que é transformado em óxido nítrico no nosso corpo.
um dos principais vasodilatadores do nosso organismo. Sem falar também que as nozes são ricas em antioxidantes, fibras, magnésio, que é fundamental para a nossa saúde como um todo, e também cobre. No entanto, você tem que tomar um pouco de cuidado com o consumo exagerado de nozes, porque as nozes são muito calóricas. Então, como elas têm gorduras boas, ainda assim as gorduras boas também são muito calóricas. Então, se você estiver lutando contra a balança, se você estiver querendo perder peso ou manter o seu peso saudável, não pode ficar se enchendo de nozes, porque elas vão acabar te dando muitas calorias e talvez você não consiga gastar todas elas, ok? Nono alimento é a cúrcuma, que é um dos mais potentes anti-inflamatórios e antioxidantes da natureza. Então a cúrcuma ela ajuda a proteger os vasos sanguíneos, permite um melhor fluxo sanguíneo, tem propriedades cardioprotetoras que protegem o seu coração e propriedades também vasodilatadoras e reduz o risco de doenças crônicas, melhora a digestão, melhora a função cerebral e também tem propriedades anti-câncer. O consumo ideal de cúrcuma varia entre 500 a 2.000 miligramas por dia. E uma forma de melhorar a absorção dessa substância, dessa erva, digamos assim, da cúrcuma, é combinar a cúrcuma com a pimenta preta, com a pimenta do reino. Então, a piperina presente na pimenta do reino, ela aumenta em cerca de 2.000% a absorção da curcumina que está presente na cúrcuma. Então, essa combinação de cúrcuma com pimenta preta é excelente para a sua circulação, para a sua saúde cardiovascular e também para o seu corpo como um todo. Oitavo alimento são os berries. Quais são os berries? Morango, amora, framboesa, cereja. Esses alimentos eles são ricos em flavonoides que ajudam muito na circulação e na saúde cardiovascular, porque eles estimulam também a produção do óxido nítrico. Mais do que isso, eles têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, são baixos em calorias, ricos em fibras, têm várias vitaminas, vários nutrientes como a vitamina C e também o manganês. Então, pessoal, os berries são uma excelente opção aí para quem quer uma alimentação mais saudável. Eu sei que muitas vezes essas frutas que eu falei, a cereja, o morango, a amora, a framboesa, elas não são muito acessíveis do ponto de vista financeiro, mas às vezes você consegue encontrar por um preço bom, uma promoção ou coisa do tipo, ou aí onde você mora não é tão caro assim. Eu nunca vou me esquecer que quando eu morava em São Paulo, eu ia lá na Avenida Paulista e comprava 3 bandejinhas de morango por R$10. Aí cabe no bolso de muita gente, né? Então, pessoal, o morango, a framboesa, a amora, a cereja são excelentes opções aí para a sua saúde e para a sua circulação. Sétimo alimento é a laranja, que é rica em vitamina C. Então, a vitamina C ela é fundamental para uma boa circulação, porque ela participa da formação do colágeno. E o colágeno é uma proteína muito importante para manter a integridade dos seus vasos sanguíneos. Então, se você não consome a quantidade adequada de vitamina C, você não vai produzir a quantidade ideal de colágeno e aí os seus vasos sanguíneos vão ficar frágeis, vão ficar quebradiços, digamos assim. Então, a vitamina C é fundamental para reparar a parede dos vasos, para reforçar esse endotélio, que é a parede interna de revestimento das artérias e das veias, e também prevenir que eles sofram danos. Mais do que isso, as laranjas também são ricas numa substância chamada hesperidina, que está presente em vários medicamentos utilizados para combater a má circulação, como por exemplo o Daflon e também o Diosmin. Então a hesperidina ela ajuda a melhorar a função dos vasos sanguíneos. E a laranja também é boa para a imunidade, tem antioxidantes, fibras e melhora a absorção do ferro por ser rica em vitamina C. Então, por isso que é interessante, depois do almoço, por exemplo, que geralmente é a nossa refeição mais completa, a gente consumir alguma fonte de vitamina C. Chupar uma laranja, comer uma acerola, tomar um suco de limão, porque essa vitamina C vai ajudar na absorção do ferro e dessa forma vai também contribuir para a prevenção da anemia causada por deficiência de ferro. Então, mais do que tudo isso que eu falei, a laranja também tem potássio,
vitaminas do complexo B, e o ideal é que você não consuma a laranja na forma de suco, mas sim ela inteira e de preferência com o bagaço, que é onde está a maior parte das fibras. Sexto alimento é o chocolate, mas não é qualquer chocolate, não é o bombom serenata de amor, não é o bombom sonho de valsa, não é o Kit Kat, o Bis, não é qualquer chocolate. Esses chocolates que eu acabei de falar, eles têm muito açúcar, têm muita gordura saturada, alguns deles também têm farinha de trigo refinada, no caso do Bis, no caso do Kit Kat, que é um wafer, né, que é como se fosse um biscoito. O chocolate tem que ser o chocolate amargo, com pelo menos 70% de cacau. Ele não é tão docinho, muita gente não gosta, mas, pessoal, a vida não é um parque de diversões. Então, não dá para você ficar se enchendo de chocolate ao leite, porque esse chocolate ao leite vai aumentar o seu risco de diabetes, vai contribuir para o seu ganho de peso, vai contribuir para a má circulação, ao contrário do chocolate amargo, que é rico em antioxidantes, que tem propriedades anti-inflamatórias, que pode ajudar a reduzir a sua pressão arterial, que pode contribuir para a saúde cerebral, que é rico em ferro, cobre, manganês, magnésio. Então, pessoal, chocolate amargo, 20 a 30 gramas por dia é uma excelente pedida aí para você melhorar a sua circulação de uma forma saborosa. Quinto alimento é o espinafre, que é rico em nitratos. E como eu falei, esses nitratos eles são convertidos em óxido nítrico, que contribuem para o relaxamento dos vasos, para a dilatação dos vasos, inclusive aqueles homens que têm problema de disfunção erétil. Muitas das vezes, esses problemas são causados justamente pela má circulação. Então, os alimentos ricos em óxido nítrico, eles também podem te ajudar com esse problema, que eu sei que tira o seu sono. O espinafre, além de ser rico em nitratos, que contribuem para a formação de óxido nítrico, contribuindo dessa forma para o relaxamento dos vasos, para uma boa circulação, para a redução da pressão arterial, ele também é rico em vitamina A, vitamina C, vitamina K, ferro, magnésio, antioxidantes e fibras. Então, pessoal, espinafre é uma excelente opção aí para o seu dia a dia. Doutor, eu não gosto de espinafre. Existe alguma outra folha, alguma outra verdura que eu possa utilizar? Várias. Você pode utilizar a couve, você pode utilizar o brócolis, você pode utilizar a folha de mostarda, a rúcula, a couve-flor. Então, eu tenho certeza, o agrião, eu tenho certeza que alguma dessas aí você tem que gostar. E se você não gostar, meu querido, minha querida, só lamento, tem que comer se você quiser ter saúde, ok? Quarto alimento é o gengibre. E aquela história de que, doutor, quem tem pressão alta pode comer gengibre? Aquela pergunta que a gente sempre escuta por aqui. E sim, pessoal, quem tem pressão alta pode sim consumir gengibre. Não só pode, como deve, porque o gengibre ele pode ajudar, inclusive, a reduzir a pressão arterial. Então, ele tem substâncias como o gingerol, que é um potente antioxidante, anti-inflamatório, que pode até mesmo te ajudar a controlar dores articulares e também dores musculares. O gengibre ele é ótimo para prevenir trombose, é excelente para náuseas e, como eu falei, pode reduzir a dor e também a inflamação, além também de ajudar a controlar o colesterol e o açúcar no seu sangue. O consumo ideal de gengibre varia entre 1 a 2 gramas por dia. Se você tiver prestes a fazer uma cirurgia, por exemplo, você não deve consumir o gengibre 2 semanas antes de fazer essa cirurgia. Por quê? Ele pode aumentar o seu risco de sangramento, porque ele ajuda na prevenção de trombose. Então, de certa forma, ele tem propriedades anticoagulantes, ok? Por esse motivo, quem toma anticoagulante, quem toma Marevan, tem que tomar cuidado com o gengibre e principalmente com a cúrcuma entre esses alimentos aqui que eu falei. Terceiro alimento que é excelente para a sua circulação é o aipo, rico em nitratos, ou seja, aumenta a produção de óxido nítrico e também tem uma substância chamada 3N-butilfitalida, que reduz a pressão arterial por meio também da vasodilatação. O aipo também tem vitamina K, minerais, antioxidantes, fibras
e é uma delícia. Eu, pelo menos, particularmente, eu adoro aipo. E você? Você gosta de aipo? Escreve aí nos comentários, escreve aí no chat. Quero saber aí mais também sobre o seu gosto alimentar. E, pessoal, também deixa o seu like, porque o seu like vai fazer com que uma outra pessoa que você nem conhece também descubra esses 12 alimentos, entenda a função deles e aí adote esse hábito. Então, a sua curtida, o seu joinha, o seu like tem o potencial de salvar uma vida. Então, olha, não fique com vergonha, não se acanhe. Deixe a sua curtida, deixe o seu like, porque isso vai ajudar uma outra pessoa a também melhorar a circulação. Não seja egoísta. Vamos fazer essa mensagem, essa informação viralizar. Segundo alimento que deve ser consumido, que é ótimo para a sua circulação, é um que a gente conversou ontem na live, que é a romã, rica em polifenóis, que melhoram o fluxo sanguíneo, com propriedades vasodilatadoras, que reduzem a pressão arterial e também podem te proteger da aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol nas suas artérias. A aterosclerose, ela piora a sua circulação, ela deixa as suas artérias mais enrijecidas, né? As artérias, elas são conhecidas pela complacência delas, pela capacidade de relaxar e contrair, e quando elas ficam enrijecidas, elas perdem essa capacidade, por isso também que a sua pressão pode aumentar. Então, pessoal, a aterosclerose, ela pode inclusive causar diretamente infarto e derrame. E a romã, ela pode ajudar a combater esse problema. Sem falar que é anti-inflamatória, pode melhorar a sua memória, combate células cancerígenas e também pode melhorar o seu desempenho físico. Você pode consumir o chá da romã, você pode consumir também as sementes da romã. Se for consumir o suco, não coloque açúcar e cuidado com as quantidades, porque um copo de suco de romã deve exigir muitas sementes. Da mesma forma, um copo de suco de uva. Quantas uvas tem ali num copo de suco de uva? Muita uva. Então, o açúcar no suco acaba se concentrando e também a gente acaba perdendo as fibras. Então, o ideal é consumir a fruta da forma como ela é naturalmente. Primeiro alimento excelente para a sua circulação, e não poderia ser diferente, esse aqui realmente tinha que ser o primeiro, porque ele tem grandes propriedades vasodilatadoras, talvez seja aí o maior vasodilatador da natureza por conta do alto teor de nitratos. Além disso, por ser rico em nitratos, reduz a pressão arterial, também é rico em potássio, um mineral fundamental para o controle da pressão, é rico em ferro, rico em vitamina C, antioxidantes, substâncias anti-inflamatórias, fibras. É uma raiz, eu acho. Eu não sei se é uma raiz. Eu acho que é uma raiz, sim. E que tem um sabor bem forte de terra por conta de uma substância chamada geosmina. Aqui no Rio de Janeiro, uns 2, 3 anos atrás, teve uma crise da geosmina na água e a água ficou com gosto de terra. E aí, você sabe que alimento é esse? Olha, ele é rico em nitratos, então contribui para a sua vasodilatação, contribui para a redução da pressão arterial, é rico em potássio, tem vitamina C, tem ferro, tem um gostinho de terra. Sabe que alimento é esse? Tem um palpite? Bota aí no chat, bota aí nos comentários. Quero saber se você vai acertar qual é o melhor alimento para combater os problemas de má circulação. Nós já falamos aqui, algum tempo atrás, nós falamos sobre esse alimento. Cadê? Vamos ver se o pessoal vai descobrir que alimento é esse. Quero saber se o pessoal... Eunice Maria falou da beterraba. Eunice está esperta, hein, Eunice? É isso mesmo, pessoal. É a beterraba um dos melhores alimentos, se não o melhor alimento para combater a sua má circulação. Doutor, diabético pode consumir beterraba? E a resposta é depende. Tem pessoas que, quando consomem a beterraba, o nível de açúcar sobe muito. Tem outras pessoas que não sobe tanto, mas a beterraba, ela não tem um índice glicêmico muito alto e ela também não tem uma carga glicêmica muito alta. Ou seja, ela, em tese, não é totalmente contraindicada para os diabéticos, desde que ela esteja inserida num contexto alimentar saudável global, ok? Então não adianta você ficar se enchendo de açúcar, refrigerante, doce, biscoito, bolacha e achar que a beterraba
é o problema da sua glicemia, né? Tem gente que é assim, come um monte de besteira, aí vai comer beterraba, aí sobe um pouquinho a glicemia e fala, não, foi a beterraba a culpada, vou parar de comer beterraba. Mas aí continua comendo aquele monte de coisa que atrapalha no controle do diabetes. Pessoal, se você quiser melhorar a sua circulação, se você quiser controlar melhor a sua pressão, seu diabetes, seu colesterol, seu sono, sua ansiedade, se você quiser usar menos remédios, sem precisar de médicos, sem precisar de exames, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, 100 Hábitos para Passar dos 100 Anos. Eu tenho certeza que quando você ler o livro e colocar o que está escrito nele em prática, a sua vida vai se transformar para melhor como um todo e a sua circulação não vai ficar de fora. Então, olha, se você quiser ter mais energia, mais disposição, se você quiser ter mais qualidade de vida de forma 100% natural, pausa esse vídeo agora e clica no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade, porque eu tenho certeza absoluta que esse livro vai transformar a sua vida para melhor. Então olha, clica agora, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários, adquira o seu livro, leia o livro, coloque em prática aí, ó. Você pode me cobrar, você pode iniciar a contagem regressiva para a sua vida se transformar para melhor. E tem mais. O livro custa apenas R$ 25,90 e se você não gostar do livro, se você ler o livro e achar que é horrível, achar que é ruim, achar que não é útil para você, sabe o que eu faço? Eu devolvo o seu dinheiro. Então você não tem risco nenhum ao adquirir o livro. Se você não gostar, você manda uma mensagem que o dinheiro será reembolsado, sem burocracia, sem perguntas. Então, clica agora aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade. Pessoal, você gostou desse vídeo? Me dá uma nota aí, de 0 a 10. O que você achou desse vídeo? Não fique acanhado em me dar nota 0. Eu vou superar o 0 se você me der o 0. Mas, se você me der o 0, eu peço que você me diga por quê. O que a gente pode melhorar? Eu estou sempre em busca de trazer o conteúdo de forma melhor para você, sem enrolação, sem rodeios, né? De forma direta, de forma objetiva. Então deixa aí, qual é a sua nota para esse vídeo? De 0 a 10, o seu feedback, a sua opinião, a sua nota, a sua avaliação são muito importantes para mim e para o nosso canal também. Ok? E vamos aqui para o nosso querido e amado chat. Vamos ver quem está hoje aqui conosco neste sábado, dia 20 de janeiro, 9h23 da manhã. Hoje é sábado. Olha aqui, pessoal. Olha a moral que vocês estão. Hoje é sábado, 20 de janeiro, feriado aqui no Rio de Janeiro. E onde está o doutor João? Às 9h23 da manhã. Fazendo live para você. Pois é. Então, ó. Compartilha esse vídeo aí, pessoal. Compartilha esse vídeo. Vamos fazer essa mensagem viralizar. Não compartilha fofoca. Não compartilha. Não fica falando mal da vida dos famosos. Não fala mal da sua prima, do seu primo, do seu vizinho. Não faça isso, porque isso não vai trazer coisas boas para a sua vida. Não compartilhe energias ruins. Não fale mal dos outros. Não fique vendo Big Brother. Não faça isso. Isso não vai te fazer bem. Em vez disso, compartilhe esse vídeo. Compartilhe saúde. Considere esse vídeo aqui uma declaração de amor para a pessoa que vai recebê-lo. Então, ó, aproveita para demonstrar o seu carinho para uma pessoa enviando esse vídeo para ela. Vamos aqui para o nosso chat. Quem é que está com a gente hoje? Vamos ver. Eu sei que já tem aqui várias figurinhas carimbadas da nossa live hoje aqui. Um grande abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que está desejando aqui um sábado com energia positiva. É isso aí mesmo, pessoal. Sábado com energia positiva. Sábado, domingo, segunda, todos os dias nós temos que nos esforçar para emanarmos uma energia positiva. Um grande abraço para a minha amiga Elizabeth Novaes, de Rodilândia, Nova Iguaçu, para o Valdir, de São Carlos, eu acho, São Paulo. Um abraço também para Alzimari da Silva, lá de Massachusetts. Ó, estamos internacionais hoje, ó. O povo já está lá nos Estados Unidos assistindo a gente aqui no Brasil. Um abraço para Ivone de Fátima, de Itupeva, São Paulo. Para a Marli Alves,
para a Marta dos Santos, para a Deise Maria Barro, lá do Piauí, paulistana. Ó, tem gente que tá todo dia aqui, que eu já sei onde mora, que não precisa nem botar onde mora, que eu já sei de onde a pessoa é. Um abraço para Tiocana, de Vitória, no Espírito Santo. Um abraço também para o Hermilton Macedo, para a Zamara Belém de Oliveira, de Curitiba. Um abraço para a Miriam, de Santa Catarina, que está falando que está com as artérias entupidas. Então, Miriam, esse vídeo é importantíssimo para a senhora. Um abraço para Maria de Nazaré Santos de Miranda, de Xorroxó, na Bahia. E também para Eliane Dias, do Recife, para Evinha do Brasil, de Umuarama, no Paraná, para o Israel da Silva Pedrosa. Valeu, meu querido, grande abraço. Um abraço também para Lourdes Sec, gaúcha. Valeu, Lourdes, um beijo para a senhora. Um abraço também para Isabel Inácio e para Ilze Pereira Melo, de Guarulhos, em São Paulo. Um abraço para Santana Porto. Um abraço para Maria por Deus. Um abraço para a minha queridíssima Eunice Maria, de Campo Formoso, na Bahia, que não perde uma live aqui com a gente, hein? Dona Eunice é figurinha marcada aqui em nossas lives. Ela bate presença todos os dias aqui com a gente. Um abraço para o Claudenildo, de Gabriel Monteiro, São Paulo, para a Maria de Lourdes, de Jacareí, interior de São Paulo. Um abraço para a Maria Oliveira, de Londrina, e também para Marisa Souza, dizendo que ama suco de beterraba e cenoura. Um abraço também para a minha querida Maria do Carmo Manzoli, todos os dias conosco aqui também. Um abraço para Rosângela Caneva, para Antônia Mateus, para Evanir Nunes Sobral, para o Luiz Gonzaga Barros. Valeu, Luiz Gonzaga, estamos juntos, meu querido. Um abraço também para, calma aí, Marisa Souza, para o Dedé Cubano, lá de Aracaju. Pessoal, Aracaju é top, hein? Ó, o pessoal de Fortaleza vai ficar chateado comigo, mas o melhor caranguejo do Brasil é o caranguejo de Aracaju. Desculpa, mas eu tenho que falar a verdade aqui, né? Eu não posso omitir, eu não posso mentir para vocês, eu não posso ficar em cima do muro. Infelizmente, Fortaleza é lindo, maravilhoso, cidade top, amo buchada de bode, top. Melhor buchada que eu comi foi Fortaleza, eu gostei tanto, que eu comi no dia seguinte eu vou comer de novo. Mas o melhor caranguejo é em Aracaju. E em Fortaleza, o caranguejo é só quinta-feira. Em Aracaju, o caranguejo é todo dia. Então, pessoal, todo respeito aí, Fortaleza, mas Aracaju, do ponto de vista de caranguejo, é o 01 do Brasil. Um abraço para Maria de Nazaré Santos de Miranda, para Tânia Brum de Almeida, para Ângela Maria e para Eliane Souza. Pessoal, é isso, hein? Esta live acabou, porém, a sua rotina, a sua trajetória em direção à saúde perfeita, não. Então, eu separei 2 vídeos, especialmente para você que está tendo problemas de circulação, que quer melhorar a saúde das veias, a saúde das artérias. Então, não saia daqui, não vá embora. Continue aqui no nosso canal, porque eu tenho certeza que esses 2 vídeos vão te ajudar muito. O primeiro vídeo é esse daqui, sobre sucos que ajudam na sua circulação, e esse daqui sobre chás que também podem te ajudar a combater esse problema. Um ótimo sábado para você e para sua família. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Amanhã eu estarei de volta. Um beijo e fui! Tchau, tchau.